cancelado, mas... Hello, pessoal! Boa noite! Porque é o horário que as pessoas podem gravar. Então, esse quadro saiu assim de última hora, mas foi uma ideia super legal. E graças a Deus, o meu querido amigo Zender estava disponível. Né? Ele e seus cabelos lindos e maravilhosos. Eu nunca vou cantar isso, mesmo que ele me dê foras e me ignore. Então, estamos aqui hoje para poder falar sobre o seguinte: criando uma personagem feminina. Porque nós estamos as garotas, então você já conferiu a entrevista, você já conferiu a Xander Análise, a Val mandou super bem lá com o tutorial de como fornicar. E agora nós vamos falar sobre personagens. E aí você vai pensar assim, Diego, aliás, né? Porque ninguém me conhece se sabe meu nome. Sim, tem que mandar segredo. Como? Não expõe essas coisas. É verdade, né? Porque, tipo, identidade secreta, né? É tão secreto. Por que você vai chamar um cara para poder falar de meninas? E aí, gente, primeiro, eu tenho muita dificuldade em achar escritoras. Né? Então, escritoras que ainda têm protagonistas femininos é mais difícil ainda, por incrível que pareça. E, para começar o vídeo, deixando a minha reclamação, isso ele sabe, porque eu perturbo ele nos comentários, eu odeio a protagonista dele. É uma coisa que é super bem resolvida entre a gente, demais, né? Mas ela é girl power, ela representa. E eu queria que você falasse um pouquinho do porquê May, né? May Price, e por que não outro personagem, outro menino, até outra Poké. Por que a May? Porque tem a melhor design, inclusive. Eu acho que tem duas questões aí. A primeira é porque a May, ao invés de, sei lá, a Misty, Dawn, Serena, whatever, ou porque outro personagem dentro da própria história do Esmeralda. A May em si, a escolha entre todas as protagonistas femininas, é simplesmente porque eu queria escrever Hoenn. Eu queria escrever a terceira geração e a May é a protagonista de Hoenn, então May. Por isso que não Dawn, não Serena, ou sei lá, eu nem sei em qual a gente tá, eu dou um acompanhamento muito de perto. Mas ela ganha porque ela é a protagonista de Esmeralda. E aí vem a questão de por que a May? Porque eu podia pegar o Brendan se eu quisesse, eu podia, não é necessário ela. Mas eu achei que a história funcionava melhor com ela, e eu acho que se eu consigo colocar o holofote numa figura protagonista feminina, certo? No caso, na May, eu consigo sair do mar de histórias e eu consigo quebrar um pouco alguns dos papéis, que é uma história que você normalmente espera mais que você tenha um protagonista masculino. Eu não vejo por que deve ser negado a possibilidade da May estar lá, da May ser a protagonista, da May ser quem tá fazendo merda no mundo. Então, por isso May. Eu achei que a história seria muito mais interessante se tivesse ela no comando ao invés de um Brendan genérico. E como foi o processo criativo para a personalidade dela? Foi... Como eu digo, não muito firme no começo. Eu diria que eu vou, já avisando aqui, eu vou spoiler um pouco minha própria história aqui, porque se eu vou falar da May, eu preciso falar pelo que a May passa. Se eu falo pelo que a May passa, eu tô spoilando a Emerald nos Loki. Então, se você não se importa um spoiler, segue fundo. Se você tá sei lá, lendo minha história e tá pela metade, alguma coisa, não é muito spoiler, meus pêsames. Então, ela não tem uma personalidade muito firme no começo, certo? A ideia da May é ela começar como uma pessoa comum, que não sabe exatamente o que ela quer. Isso é o que define a May no começo, é a falta de certeza. O conceito de eu vivo aqui, eu não tenho muita certeza no futuro, eu tenho alguns planos, eu quero fazer isso, eu sonho com uma universidade, alguma coisa do tipo,
mas eu tenho toda essa pressão familiar de história paterna e mundial, que não só a pressão familiar, a pressão social, de que é esperado de que jovens saiam em jornada Pokémon por questões sociais e por questões históricas de guerras anteriores que aconteceram, e se tornou necessário que jovens adquirissem X números de insígnia para se mostrar capazes de guerrear em uma possível guerra contra Kanto. Esse é o plano de fundo. Então você tem toda essa pressão social de que, com o passar dos anos, todos os jovens se acostumaram a sair em jornada, e você tem a família dela pressionando, você tem uma Mei que não quer, mas que ela vai, porque a sociedade espera isso dela, e é um processo de descobrimento, um processo dela quebrar essa casca e descobrir o que está acontecendo no mundo, qual é meu lugar nesse mundo, que eu não conheço mais, que eu não sei mais onde eu tô, eu não sei para onde eu tô indo, e como eu vou me encontrar nesse caos. Essa é a jornada básica da Mei. A personalidade inicial dela não é muito firme, porque ela meio que molda a personalidade dela no decorrer da jornada, enquanto ela busca algum lugar, ela busca descobrir quem ela é. Se ela tem surtos de, nossa, eu gosto de batalha, eu gosto dessa adrenalina, é isso que eu quero, mas eu não gosto, tem esses pontos negativos, eu me sinto mal com isso. E essa constante dilema interno molda e transforma ela em quem ela vai se tornando e com quem ela vai se envolvendo no decorrer da história. Uhum. Eu vejo que tem muitos paralelos com a nossa realidade, né? Então, né, nos Locke, ele me traz muito foco nessa questão da economia, da questão do social, né? Você pensa em coisas que nem o anime de Pokémon e a franquia de jogos pensa. Ah, sim. Sim, definitivamente. Hashtag aí, né? Vamos, né, contar uma história melhor. Mas em algum momento você foi intencional trazer esse drama da Mei e comparar com a nossa sociedade? Tipo, você quis ser o Foucault do Anime Spirit, porque o Foucault, ele é vidente, né? Sim. Ele fala, quem não sabe, vocês vão ler, quem quiser humanas, você vai ouvir sobre o Foucault. Foucault foi o primeiro bruxo da filosofia. Ele falava uma coisa que você lê hoje, tipo, é bíblico praticamente. Tipo assim, cacete, a gente está vivendo isso. Então, assim, teve algum momento assim, não, eu vou criticar, vou jogar, pra, sei lá, a pessoa que estiver lendo a minha fanfic, não, eu vou me libertar dessa coisa aqui. Teve um momento desse? Desde o começo. Eu não diria que eu sou um Foucault da fanfic, porque isso é ir longe demais, eu sou prepotente, mas nem tanto. Mas eu sempre busquei realmente aproximar da realidade, porque são pessoas, certo? E querendo ou não, é um mundo que tem paralelos com os nossos. Nosso mundo tem problemas políticos, tem dramas por poder, tem pessoas perdidas lutando por se encontrar, tem organizações terroristas que às vezes podem parecer um caminho, tem de tudo no nosso mundo e tem de tudo no meu mundo de Pokémon. Ele definitivamente reflete em muito a realidade. Tem coisas que eu penso dentro do mundo, tem problemas que eu sinto, tem problemas meus refletidos dentro do mundo. É muita coisa que é um mundo que se não fosse próximo da realidade, não teria tanta graça, certo? Se você coloca drama político, você está se baseando nos mesmos motivos que você tem dramas políticos no mundo real, é aquela constante luta com poder. Como a gente está focando na Mei, é a jornada dela. Dezenas de pessoas passam por uma jornada para se encontrar, para descobrir o caminho, para descobrir como se adaptar na sociedade. Claro que não tão extremas, na maioria das vezes, quanto a jornada que eu coloco na coitada da minha Mei. Mas é isso. Definitivamente é um espelho da realidade. E como foi a decisão de não trazer os meninos para a jornada? Porque foi uma coisa que eu sempre, né, peguei no seu pé, porque o Play do Futuro sempre fala, não, porque Brandon, ai meu Deus, fazemos compras, éramos super amigos, e você fica esperando pro Brandon entrar na história, e ele só entra para tomar. Você não vê um momento feliz entre eles, né? Então, já que você fala, para de fazer essa meio de todo mundo. Porque eu acho que vai ter um dia que ela, nesse forward que ela vai falar assim, mentira, pegadinha, porque não teve um momento feliz. Em que momento você pensou e você também, assim, decidiu que os meninos não fariam parte?
Foi por uma questão de não se preocupar com outros backgrounds, ou foi por uma questão assim, não, essa história é dela, é ela que tem que brilhar? Um pouco dos dois. O mais principal, sem dúvida, por ser a história da May. Tanto que é narrado pela May, é contada pela May, e em grande parte do tempo se foca nela. Beleza, que eu não me seguro, eu dou umas piruetadas por aí, vou narrar a cena de gente conversando política, que é o que eu mais gosto de fazer da vida. Então, às vezes, se separa da May. Mas é a jornada dela. Quando a história está se movendo, é a May movendo. Não necessariamente a May movendo a história, mas é a May passando pela história que se move ao redor dela. Então, o Brendan e o Wally, que são as duas figuras que você provavelmente fala, eles são várias peças que eles se interconectam em alguns pontos na história da May. Mas a história não é deles. Podia ser, se eu quisesse escrever a história do Wally, ele andando de ginásio por aí, feliz, ele entrando no ginásio da Winona, ele começando a treinar, isso é uma história muito mais feliz, mas não é. Não é a história dele, é a história da May, o foco tem que ser nela. Eu não vou parar e, por exemplo, narrar uma cena do Brendan saindo por aí, capturando um nose pass e se divertindo. Isso. Eu não sei os times canônicos, não me pergunte. O que eu menos tenho é conhecimento sobre Pokémon. O Zigzagoon é o que mais aparece. Ele é o Zubat e a céu aberto. E é a história dela, certo? Quando eles são importantes para a história dela, eu trago eles. Quando não, eu não quero tirar o foco dela e falar é a vez do Brendan, porque não é a vez do Brendan. É a May narrando a própria história. Ela tá deixando. Ela tá narrando o que é importante pra ela. E você diz que ela fala muito que ele é meu melhor amigo, e não parece na história. Porque essa fase, essa amizade, ela se posiciona antes da história começar, praticamente. Que eles cresceram juntos. Então todas essas amizades é passado. Ela afeta a história, mas ela não é uma parte integral da história. Mais ou menos assim. Feliz, né? Uma tarde no parquinho, vamos ver de Teletubbies, TV Colosso, alguma coisa assim feliz, né? E tadinho, eles só tomam. Desculpa te interromper, mas você tocou na rainha da história, né? Porque uma coisa que eu vejo muito pontual existe o Juan, né? O Juan é o câncoro, né? É titereiro que se fala? Titereiro. Sim. Titereiro. Pra usar uma palavra bonita, ele né? Ele é masculino. É claro, né? Tô diante de você, querido. Tu acha que eu vou te dar mole? Claro que não. Então, assim, ele talvez seja o personagem masculino com maior poder, né? Até muito na frente do Maximilian e do Art, que são praticamente, assim, não, né? O Art nem existe. Líderes de uma ganguezinha. Líderes de uma ganguezinha. Pois é. Coitado do Bob. Mas, assim, você tem a May do lado, sim, a Flannery ali no meio, né, na meiuca, e você tem a Winona lá em cima, nos ares, que é o local dela. Foi intencional, né, todo esse foco no feminino, ou ele simplesmente aconteceu? E qual é a sua história, né, com esse feminino que, sim, te impulsiona a colocar sempre as mulheres no lugar de poder, né? Que não é comum, nem em Pokémon e nem em outras histórias. Porque assim, elas não são sexualizadas, elas não são... Cara, elas são poderosas por mérito delas. E isso é muito sinistro, né? Por isso que, assim, não, menina,